Ô Aninha, bora para a capital federal, Brasília sempre em destaque? Vamos para Brasília porque hoje tem CPI da Covid no Senado. Quem está falando é o deputado Osmar Terra, ex-ministro, né, ex-ministro da Cidadania, que, claro, está sendo muito confrontado sobre duas questões principais: as avaliações e previsões que ele fez, e todas deram errado, e também sobre o suposto gabinete de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro. É o João Pedro Melo quem está acompanhando, tem os detalhes pra gente. Tudo bem, João? Boa tarde. Oi, João, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde a você, ao Joel e a todos que nos acompanham. A gente está de olho aqui na CPI da pandemia. A CPI começou por volta das 10 horas da manhã. Houve hoje o deputado Osmar Terra, ele que está tratando sobre questões aí do governo federal adotadas durante a pandemia e que também estaria falando sobre as questões relacionadas ao possível gabinete paralelo citado pela CPI da pandemia. Ele começou o depoimento dele hoje aqui prestando solidariedade às famílias que perderam vítimas aí da Covid-19 e também se solidarizando aos funcionários servidores da saúde. Disse que não é negacionista e que sempre defendeu as questões relacionadas à vacina. Ele foi questionado ainda também no início da fala que fez sobre as previsões com relação à doença. Ele previu que 800 pessoas perderiam a vida para a Covid-19 no Brasil e que a pandemia terminaria em meados de julho de 2020. Claro, situação que não se confirmou. A gente viu aí, chegamos à triste marca de 500 mil mortos e a pandemia ainda não está tão perto do fim quanto ele estimava. Osmar Terra justificou que as previsões feitas por ele foram no ano passado, quando só se tinha dados de março e abril, que de fato essas previsões não se confirmaram, mas destacou ainda o seguinte, que o estudo feito pelo Imperial College com relação às mortes por Covid-19 é alarmante. Vamos ouvir. Eu já quero antecipar aqui, dizendo para vocês que as previsões que eu fiz foi baseado não num estudo matemático apocalíptico, como foi o do Imperial College, mas nos fatos que existiam na época, em março. Quais eram os fatos concretos que existiam em fevereiro e março? Os fatos concretos que existiam em fevereiro e março era a epidemia da China. A China teve um surto completo. Ela começou, subiu e desceu e terminou. Tem 4 mil mortos na China até hoje. Era o surto que tinha na época para ser analisado. 4 mil mortes num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes nos levou à ideia de que não seria uma coisa tão grave. Olha, o deputado também justificou aqui no depoimento o seguinte, que sempre foi defensor da vida, né? Mais uma vez falou que não é negacionista e que sempre esteve a favor das vacinas. Em determinado momento, Osmar Terra disse o seguinte, que a política acabou infectando a ciência. E isso, claro, gerou um atrito com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Então, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão politizada. A política infectou a ciência. A política infectou a ciência. É essa a discussão que nós temos que fazer aqui. Eu vim para isso, eu quero contribuir. Deputado, só para lhe lembrar, a gente tem uma boa memória aqui, temos muitos dados aqui. Se alguém infectou a ciência, pode ter certeza que não foi os senadores que estão aqui, nenhum desses senadores aqui infectou a ciência. Quem primeiro começou a falar de teses que não deram resultado positivo não foi nenhum de nós aqui. O senhor começou a falar isso logo no início da pandemia, a fazer prognósticos, a falar sobre isso. Então, se alguém infectou, tenha certeza que não foi nenhum senador daqui, não. Então, a política não infectou a ciência. Alguns políticos, como Vossa Excelência, sim, infectaram a ciência. Pois é, e esse foi o grande ponto de atrito aí entre Osmar Terra e Omar Aziz. Ainda em outro momento, Osmar Terra disse que a questão da imunidade de rebanho, que ele defendeu nas redes sociais, falou sobre isso já algumas vezes, não era que a população se contaminasse indiscriminadamente. Ele disse que tinha um outro viés nisso, mas que foi interpretado de maneira errada. Mais uma vez, Omar Aziz interviu, disse que, pelo jeito que foi divulgado pelo Palácio do Planalto, pelo presidente e também por aliados, inclusive por ele próprio, Osmar Terra, parecia sim que a ideia da imunidade de rebanho era que todas as pessoas se contaminassem indefinidamente para que, de fato, a doença passasse o mais rápido possível e que isso gerou uma interpretação errada e o vírus acabou ficando mais forte. Osmar Terra, mais uma vez, rebateu, disse que não existia nenhum tipo de gabinete paralelo e voltou a falar que sempre foi favorável às vacinas, não se defendeu a respeito dessa questão da imunidade de rebanho.
Valeu, João. Muito obrigado, viu? Bom trabalho a você. Até amanhã lá na tela da Band.